A graça e a paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem fala sou eu, pastor Vinícius Dias. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus ele tem colocado em meu coração. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, vai dizer assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde são, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm. Por que não pedem? Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Ou em outras traduções, para os seus próprios deleites. A Bíblia vem falar que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Não sabemos como pedir. Ou quando pedimos por o nosso próprio prazer, nosso próprio ego, nossos próprios deleites. Qual propósito tem nisso que você tem pedido? Qual é a intenção a respeito disso que você tem pedido? A Bíblia vai falar certa feita que Isaac, devido a terra estar passando por um grande problema, uma grande seca, um grande problema financeiro, Isaac pensou em ir para o Egito, que era a maior potência econômica daquela ocasião. E Deus falou: não, Isaac, você não vai para o Egito não, você vai para Gerar. E Isaac foi para Gerar. E a Bíblia vai falar que quando Isaac chegou ali, ele ia cavar os poços que o seu pai tinha aberto. Sempre que ele cavava os poços, vinha o povo daquela cidade e tampava os poços, entulhava os poços. E vai falar que Isaac chegou um momento que ele cavou o próprio poço. E a partir daí nunca mais entulharam os poços dele, porque ele cavou o próprio poço. Ele fez a própria história. Ele estava no lugar em obediência a Deus, cavando o seu próprio poço e fazendo a própria história. E a Bíblia vai relatar que Isaac ficou mais poderoso do que aquela nação, do que aquela cidade. A ponto do rei falar: Isaac, eu preciso que você vá embora. Você está maior que a gente, você está mais forte que a gente. Por quê? Isaac estava no centro da vontade e da obediência a Deus. Eu estava conversando aqui na empresa, que Deus me deu uma reflexão, estava falando com o meu patrão, Fábio, forte abraço, meu irmão, acerca da pesca maravilhosa. As pessoas se atentam muito para a pesca. As pessoas olham muito sobre a pesca, a bonança que Deus fez naquela ocasião, a mudança que Deus fez na vida daqueles homens que tiveram um dia de fracasso, que tiveram um dia de escassez. Mas as pessoas não se atentam por que foi feito antes. Jesus vinha, seguia ele uma multidão, pessoas vinham atrás dele, e ele pediu aos discípulos o barco, ele pediu a Pedro o barco emprestado para ele poder pregar. E pediu ainda que Pedro afastasse um pouco o barco, para que a sua voz ela pudesse ser alcançada numa amplitude maior. E Pedro emprestou o barco para Jesus. E Jesus subiu e pregou naquele barco. E a Bíblia vai relatar que depois dessa pregação, Jesus olha, Pedro está lavando as redes. Como eu falei, depois de um dia de fracasso, depois de não ter pego nada, depois de ter tido um dia mal sucedido no exercício do seu trabalho. Só que Pedro tinha emprestado o seu barco para a propagação do Evangelho.
E uma coisa que eu aprendi com Deus é que Deus não deve nada a ninguém. Quando você está a serviço do reino, Deus não deve nada a ninguém. Então Jesus falou, volta para o mar alto. Pedro já estava lavando as redes e ele falou, mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre a sua palavra, nós vamos voltar para pescar. E eu perguntei, que palavra foi essa? Será que foi somente volta para o mar alto? Não. Pedro ouviu também a pregação do Evangelho, a proposta de mudança de vida do Evangelho. Aquilo que moveu, aquilo que tocou no coração de Pedro. Não foi somente Jesus falar, volta para o mar e lança a rede. Ninguém ainda conhecia Jesus como a fama que ele tinha de ressuscitar, de milagres extraordinários. Ele estava começando o seu ministério. O que transformou a vida foi a palavra que foi pregada dentro do barco. De repente você fala, Jesus está no barco da minha vida, Jesus está na minha família, Jesus, ele está dentro de mim. Mas para qual intuito ele está dentro de você? É o que eu estou falando. O que você tem pedido para Deus e qual é o intuito disso? O que isso vai agregar no reino de Deus? Pedro foi para o mar alto, ele pescou, e nós sabemos a palavra que diz que foi uma pesca maravilhosa, precisou de outro barco para ajudá-lo, senão ia afundar de tanto peixe que pegou. Mas quando Pedro volta, Jesus fala, Pedro, no caso Simão, você não vai ser mais pescador de homem não, de peixe não, agora você vai ser pescador de homens. Você agora está a serviço da obra de Deus. Você tem um chamado agora. Você vai pregar perante essa nação, você vai ganhar vidas, você vai me seguir, você vai ver pessoas sendo curadas, libertas. Você vai aprender que no meu nome os demônios são sujeitos a você. Depois do milagre, Pedro se lançou na obra de Cristo. O que Deus tem para mudar a tua vida é em prol do reino de Deus, do reino dele. Quantas pessoas você vai alcançar com isso que você tem pedido? Ou você tem pedido somente para o seu deleite? Só para inflar o seu ego? Só para mostrar às pessoas que você não tinha nada e agora você tem? Só para atingir alguém que falou que você não ia ser nada, você vai mostrar que você vai ser? Precisa ter um propósito mais forte. Mateus 7, do 7 ao 11 vai dizer, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a ele, porque esta é a lei dos profetas. Você vai pedir, mas tudo aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça para ela. Comece a ver as pessoas de forma diferente. Comece a entender que você vive para um propósito que está muito acima do que somente as coisas terrenas. Mateus 21, 22 vai dizer, e tudo que pedir em oração crendo, vocês receberão. Por que não têm recebido? Porque estão pedindo mal. Estão pedindo para o próprio deleite. Estamos pedindo para satisfazer o nosso ego. Deus não é um pai que mima os seus filhos. Deus cria pessoas fortes. Deus está preocupado com a sua salvação e não vai te dar nada que vai te tornar arrogante, que vai te tornar prepotente, que vai te tornar ambicioso, maldoso. Não vai. Porque Ele te quer ao lado dele na eternidade. Então nós temos que entender, querido. Como diz lá em Mateus 6, 33 e 34, vai dizer, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Não se preocupa não. Deus está cuidando do amanhã. Deus está cuidando de todas as coisas. Nós temos que pedir com um intuito, com um propósito. A minha vida, o propósito da minha vida é que ela venha propagar o reino de Deus. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: a sua vida, ela vai pregar muito mais do que qualquer palavra que você pode dar. A sua vida, ela vai falar muito mais de você do que qualquer palavra que você pode falar no altar. Você pode ser um exímio pregador. Você pode ter dons. Mas se a sua vida não mostra o que você está pregando, me desculpa, você é um fracassado. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, não vê só o que eu estou pregando não. Olha para a minha vida. Me imita. Combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa luta. Então temos que aprender que tudo que nós temos que pedir a Deus é em prol do reino dele. É para engrandecer o reino dele. Romanos 8, 26 e 28. Minha esposa compartilhou essa palavra hoje comigo. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele vai interceder pela sua vida de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados segundo o propósito de Deus. As coisas vão cooperar para o nosso bem, até aquilo que você acha que está sendo ruim, que está te atingindo, que está te limitando a algumas coisas. Deus quer te ensinar algo. Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer que você tenha uma comunhão maior com ele. Porque ele entregou o melhor para mim e para você. Qual foi o propósito da entrega de Deus do seu único filho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu filho com um propósito, de nos conduzir para a eternidade. Ele não deu o seu filho para que venhamos ser ricos, para que venhamos ser mimados, para que venhamos ter o que queremos nessa terra, até porque tudo isso aqui é passageiro. Ele fala: olha, por que está se preocupando com o que vestir? Olha os lírios do campo. Não são eles mais belos, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão belo quanto eles. Está preocupado com o quê? Ah, pastor, então eu não vou trabalhar, vou ficar sentado. Não. A Bíblia fala que você viveria do suor do seu trabalho. Está preocupado com o quê, querido? Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a sua história. O próprio Deus, sabendo da nossa limitação humana, nos deu o Espírito Santo para interceder pela nossa vida segundo a vontade dele. O que foge da vontade de Deus, Deus não vai fazer na sua vida. Tem um ditado que diz que existem pessoas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Mas são pobres de quê? De espírito. Não amam o próximo. Eu conheço pessoas que são dentro da igreja, são ambiciosas, querem cargos uns dos outros. Pessoas ambiciosas em dinheiro, passam por cima uma das outras, deixa de falar com o irmão por causa de dinheiro, gananciosos. Aí você vê a vida dessa pessoa não vai para frente, não tem um avanço. Por quê? Só visa o dinheiro, só está visando se dar bem, entra em várias furadas. Por quê? Só está visando se dar bem. Mas qual o propósito de se dar bem? Qual o propósito de ter isso? Qual o propósito disso acontecer? Não tem propósito, só quer o dinheiro.
A Bíblia vai falar em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por causa de dinheiro que filho mata pai. É por causa de dinheiro que pais estão agredindo as mães por causa da separação. É por causa de dinheiro que se acaba com a família. O dinheiro é a raiz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor, eu posso ter dinheiro? Deve. A Bíblia fala que se quiser e ouvir a Deus, você comeria o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus, Ele quer te fazer prosperar. Deus, Ele quer trazer bonança na sua vida. Deus, Ele fala que através do dízimo você pode fazer prova dEle. Faz prova dEle. Existem pessoas que são totalmente desprendidas. Eu ouvi um testemunho para finalizar, numa igreja, uma pessoa muito bem sucedida, um mega diretor de uma multinacional. Ele ia na igreja e ele comprou um carro novo que ele queria tanto. E nessa igreja tinha um pastor que não tinha carro. Todos tinham, menos esse pastor. Ele ia com a esposa longe, com chuva, com sol, ele estava ali, ele era um pastor auxiliar. E Deus falou para esse homem, olha, dá o teu carro para ele. O carro não estava nem emplacado. Esse homem não pensou duas vezes, pegou a chave, no final do culto falou para o pastor, olha, Deus está mandando eu te dar esse carro. O pastor falou, que isso? Esse carro é novo, você acabou de comprar, não posso fazer. Olha, Deus está mandando eu te dar, então por favor, não impede. Porque se Ele mandou, Ele tem um propósito nisso. E o homem deu. Uma semana depois, esse homem estava contando testemunho que ele virou diretor-geral dessa multinacional, que ele ia precisar ficar viajando São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul. Então a empresa disponibilizou um jatinho para esse homem deslocar para esses lugares e o salário dele triplicou do que ele recebia. Por quê? Desprendido, obediente a Deus. Não é a quantidade. É aquilo que move o teu coração, é aquilo que Deus toca em você. Uma vez chegaram para mim, pregador do Evangelho, olha, não dei o dízimo não, porque as coisas apertaram. Esse mês, eu falei, você não vive o que prega. Eu posso estar passando o aperto que for. O que é de fidelidade para com Deus, é de fidelidade para com Deus. Eu vou cumprir. Porque Deus é fiel a mim a todo tempo. Mesmo que eu seja infiel, a Bíblia fala que Ele permanece fiel. Ah, mas Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa. Mas Ele quer ver tua fidelidade. Ele não precisava do filho de Abraão. Mas Ele pediu e Abraão foi entregar o seu único filho diante daquele monte como sacrifício. E Deus não permitiu. O problema é que muitos pregadores estão pregando algo que não crê. Não crê na palavra, não crê no poder de Deus, não crê no Deus do impossível. Aí isso faz o quê? Limita a pessoa. Por quê? A pessoa está presa. Ela se enrola toda. Ela faz conta, contando com aquilo que é de Deus. Não acredita. Aí não entende porque pedem e não recebem. Porque pedem mal. Eu espero que essa palavra venha falar do seu coração. Deus, Ele quer fazer obras extraordinárias na sua vida. Deus transformou um filho caçula no governador do Egito. Deus transformou Davi, um pastorzinho de ovelha franzino, no rei de Israel. Deus, Ele pode mudar e transformar a vida. Nós acabamos de falar da pesca maravilhosa. Deus transformou a vida de um homem que teve um dia de fracasso, que teve escassez no seu trabalho, com uma pesca maravilhosa que precisou de ajuda de outros barcos, porque senão ia afundar. Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, a Bíblia fala que Ele vai cumprir. Ele quer cumprir na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E eu espero que essa palavra venha falar poderosamente com você. Peça, mas saiba pedir. Saiba o que pedir. Peça para Deus algo que esteja no coração dele para transformar vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.